Uma velocista que carregava o peso de ter destruído o sonho olímpico de toda uma equipe voltou às pistas 3 anos depois. E o Brasil inteiro vai reviver essa história nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a partir das 15h25, na sessão da tarde da TV Globo. Se você acompanha o canal, deixa o like agora, inscreva-se para não perder nenhuma cobertura e comenta aqui embaixo. Você se lembra de alguma derrota olímpica brasileira que ficou marcada na sua memória? O filme em cartaz é Quatroxém Correndo por um Sonho, produção nacional dirigida por Tomás Portela e lançada nos cinemas brasileiros em junho de 2021, após um longo período de espera forçada pela pandemia de Covid-19. Com classificação indicativa de 12 anos, a obra chega à televisão aberta, trazendo na bagagem uma história que mistura atletismo de alto rendimento, trauma coletivo, reconstrução emocional e a brutalidade silenciosa do esporte de elite, temas que o cinema brasileiro raramente abordou com tanta honestidade. A trama começa onde a maioria dos filmes esportivos costuma terminar, na derrota. Uma equipe feminina brasileira de revezamento 4x100 metros sofre uma eliminação devastadora em uma final olímpica. E aquele instante de falha se transforma em sentença pública. O erro foi milimétrico no tempo, mas imensurável no impacto. A atleta Maria Lúcia, interpretada por Fernanda de Freitas, é apontada pela imprensa e pela opinião pública como a responsável pelo fracasso. Em vez de desaparecer, ela segue em evidência no atletismo e na mídia, carregando esse fardo como parte da própria identidade. Do outro lado da história está Adriana, vivida por Thalita Caralta, a atleta que deu tudo de si naquela competição e ficou sem nada depois. Sem patrocínio, sem visibilidade e sem um lugar claro no mundo esportivo, Adriana passa a disputar pequenas lutas de MMA para sobreviver financeiramente. Essa troca de pista por ringue não é um detalhe pitoresco do roteiro. É um retrato cru e preciso do que acontece com atletas de alto rendimento quando o sistema os abandona após um tropeço. O filme não romantiza esse caminho, ele mostra a queda com clareza e sem filtro. Quando o ano de 2020 se aproxima e com ele os Jogos Olímpicos de Tóquio, o grupo recebe uma nova possibilidade de competição. O convite para retomar o trabalho em equipe, porém, não vem acompanhado de um manual de reconciliação. As mágoas estão intactas. Os ressentimentos cresceram. As diferenças entre as atletas de estilo de vida, de trajetória, de como cada uma processou a mesma derrota, tornaram a convivência um campo minado antes mesmo do primeiro treino. O verdadeiro desafio do filme não está nas pistas. Está no processo de fazer 4 mulheres voltarem a confiar umas nas outras depois que o bastão foi solto na hora errada. O projeto nasceu de uma ideia da própria Roberta Alonso, que integra o elenco principal na pele da personagem Rita e também atuou na produção. Alonso queria realizar um filme sobre atletismo, modalidade que, apesar de ocupar espaço central nas Olimpíadas, raramente ganha destaque no audiovisual brasileiro. A proposta chegou ao diretor Tomás Portela, que abraçou o desafio e iniciou um longo processo de pesquisa antes de qualquer filmagem. A equipe conduziu entrevistas com atletas em atividade, ex-competidores e treinadores, buscando entender não apenas a mecânica da corrida, mas a psicologia de quem vive sob pressão olímpica. Esse trabalho de escuta resultou em um roteiro que soa verdadeiro porque foi construído sobre experiências reais, mesmo que a história em si seja ficcional. As filmagens aconteceram em diferentes cidades brasileiras, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, com sequências gravadas nas pistas, onde atletas profissionais realmente treinam. Além disso, a produção realizou 4 dias de gravações em Tóquio, no Japão, para capturar cenas da cidade que contextualizam o destino olímpico da narrativa. A decisão de ir ao Japão não foi apenas estética, ela ancora o filme na realidade geográfica dos Jogos e reforça que a trama, embora ficcional, dialoga diretamente com o universo olímpico concreto. A preparação do elenco foi um capítulo à parte.
As atrizes passaram por um período intenso de treinamento físico no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, o NAR-SP, onde atletas profissionais se preparam para competições de nível internacional. A rotina incluía musculação, treinos de corrida e uma dieta voltada para desempenho físico. A experiência foi exigente a ponto de gerar lesões reais. Fernanda de Freitas relatou em entrevista que descobriu o que é canelite durante as filmagens, descrevendo uma dor que a impedia de apoiar o pé no chão e que exigiu fisioterapia, acupuntura e banhos de gelo. Thalita Caralta também passou por episódios físicos intensos durante o processo. Essa entrega foi deliberada. O filme precisava que os corpos das atrizes falassem a verdade do esporte, e eles falaram. O elenco completo reúne ainda Cíntia Rosa, Priscila Steinman e Augusto Madeira, além de Zezé Mota e Cláudio Jaborandi, em participações que ampliam o universo da narrativa. A escolha de escalar nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiro em papéis de atletas foi uma aposta consciente de democratizar o acesso à história. O espectador reconhece os rostos, mas encontra personagens que funcionam completamente dentro da lógica esportiva. É relevante notar que, fora da ficção, a realidade olímpica seguiu outro caminho. A equipe brasileira de revezamento feminino 4 x 100 metros não conseguiu avançar além das eliminatórias nos Jogos de Tóquio de 2021. Essa divergência entre a narrativa cinematográfica e o resultado real não enfraquece o filme, ao contrário, sublinha o quanto a obra se propôs a trabalhar com o que poderia ter sido, com a segunda chance que o esporte raramente oferece, mas que a vida humana precisa imaginar para seguir em frente. O lançamento nos cinemas, previsto originalmente para 2020, foi adiado pela pandemia de Covid-19, que fechou salas em todo o Brasil e alterou completamente o calendário do audiovisual nacional. Quando o filme chegou às telas em junho de 2021, o contexto do isolamento e da ressignificação de sonhos dava à história uma camada extra de ressonância. Agora, na sessão da tarde, a obra alcança o público mais amplo da televisão aberta, onde histórias sobre superação encontram audiências que não frequentam cinemas, mas que conhecem de perto o peso de um recomeço. 4 x 100 Correndo por um Sonho não é um filme sobre vitória. É um filme sobre o que acontece depois da derrota, quando as câmeras se apagam, o público vai embora e cada atleta volta para casa carregando uma história que ninguém mais quer ouvir. É sobre o silêncio que vem depois do fracasso público, sobre a dificuldade de pedir desculpa sem se destruir, sobre aprender a correr ao lado de alguém que você associa a uma das piores noites da sua vida. Nesse sentido, o revezamento funciona como metáfora poderosa. Você não ganha sozinho, não perde sozinho, e a responsabilidade de carregar o bastão com cuidado é sempre compartilhada, mesmo quando o erro tem um rosto específico. O esporte de alto rendimento produz histórias extraordinárias, mas também consome seres humanos em silêncio. O cinema brasileiro raramente se debruçou sobre esse custo com a seriedade que ele merece. Esse filme tenta preencher essa lacuna, e isso já é motivo suficiente para assistir. Deixa nos comentários, você acredita que atletas brasileiros recebem suporte emocional adequado após derrotas olímpicas? Compartilhe esse conteúdo com quem também acompanha o universo esportivo, inscreve-se no canal para continuar recebendo análises como essa e deixa o like se o texto trouxe algo novo para você hoje.